vocês? Olha, ontem eu tinha gravado um vídeo falando sobre o Exu Morte e algumas pessoas já tinham visto esse vídeo que eu acabei apagando, né? Então eu fiquei devendo esse vídeo sobre o Exu Morte. Algumas pessoas também me perguntaram se o Exu Rei das Almas, Exu Omulum, ele faria o mesmo trabalho do Exu Caveira ou dos Caveiras. Na verdade, esses Exus, igual Exu Caveira, Tata Caveira, João Caveira, eles trabalham juntos sim com esse poderoso Exu, que é o Exu Omulum, tá? Ou o Exu Rei das Almas, tá bom? O Rei do Cemitério, né? E hoje eu quero falar também, continuando falando acerca da morte. Dia 13 agora, foi sexta-feira 13 e eu queria gravar um vídeo na sexta-feira 13 e eu não consegui gravar esse vídeo, tá? Então meio atrasado, mas estou gravando hoje esse vídeo sobre o número 13 também, sobre a sexta-feira 13 que se passou, né? E por que eu escolhi o Exu Morte em relação a esse número 13? Porque apesar de usar, claro, o número 7, esse Exu, o Exu da Morte, ele usa também o número 13, né? Que para nós simboliza sabedoria da vida e da morte. Então por isso nós usamos esse número 13 e a gente sempre escolhe alguns ingredientes da oferenda desse Exu a quantidade de 13, né? Por exemplo, se eu for ofertar 13 pimentas, né? Ou seja, se eu for ofertar pimentas para esse Exu, eu vou ali oferecer 13 pimentas para o Exu da Morte, porque ele é ligado então com esse número, né? E esse Exu está ligado com a extinção da vida, por isso que ele usa a foice, ele difere dos demais Exu, porque ele carrega o seu alfange, tá? Então, que é símbolo do corte, símbolo do corte da energia vital, da finalização da vida, finalização da existência, encerramento. Então por isso que ele carrega eu vou chamar aqui de foice para ficar melhor, para as pessoas compreenderem melhor, tá? De onde esse Exu herda então esse alfange, né? Ele herda do deus Crono, né? Que é ligado então representado como o do deus Saturno, ligado ao tempo e à própria morte. Então esse Exu da Morte ele herda, né, esse alfange, que é o corte da vitalidade, tá? Só que esse Exu ele não trabalha apenas com essa questão de ser o mensageiro da morte, porque ele é de fato o mensageiro do Exu Rei do Cemitério, o Exu Omulum. Ele é como se fosse a sua mão, né, de corte. Então ele representa então o Exu Omulum, tá? O Exu da Morte representa esse Exu, porque ele também traz a morte, assim como o Tata Caveira, Exu Caveira e outros Exus ligados com o cruzeiro, porque o cruzeiro representa o julgamento e o cruzeiro representa também o portal para o mundo astral, tanto que os seres podem passar por esse portal, como também esses seres podem passar para cá, né? Então existem aí os maiores feiticeiros, os feiticeiros antigos, né? Aqui é rota de avião, então vocês ignorem o barulho do avião. Então os antigos feiticeiros, eles já colocavam o cruzeiro como um portal muito forte, né? Tem um valor energético muito grande o cruzeiro. Só que para nós a cruz não está ligado ao sofrimento de Cristo, não é símbolo do cristianismo para nós. Então quando o quimbandeiro vai ao cruzeiro, quando ele usa cruz, né, em alguns assentamentos, significa que ele está usando essa vibração do portal, né, porque o cruzeiro é um portal. E alguns Exus moram de fato nesse portal. E o Exu Omulu Rei, ele mora nesse portal. Apesar dele ser aquele também que extingue a vida, que traz a morte, mas ele mora também na própria cruz mestra do cemitério. Então as suas ofrendas, como eu disse, é ofertada atrás da cruz mestra do cemitério, porque esse Exu mora lá, tá? E do lado desse Exu,
existem vários Exus, como eu citei. E o Exu da morte é um deles. Mas o Exu da morte, ele tem então outras atribuições, que é livrar as pessoas da inércia. Ele traz conhecimento, por isso que ele é ligado também muito ao Exu Lucifer, porque ele é também o portador da gnose, ele é o portador da aniquilação de pensamentos estagnados, ele é a renovação, ele é a esperança, ele é a retabilização, né? Ou seja, melhor dizendo, aquele que traz à vida aquilo que está inerte, né? Usar uma palavra aqui mais fácil para vocês e para mim também, né? Tem dia que a língua da gente trava. Então, esse Exu não traz apenas a morte, assim como os outros Exus, Caveira, João Caveira, Tata Caveira, ele também traz a cura de várias enfermidades. E ele tem uma energia também ligada ao vampirismo, tá? Porque ele suga energia. Então esse Exu morte, ele pode tanto evoluir a pessoa, quando ele pode então drenar a sua força. As pessoas que não conseguem sair da inércia, ele que acaba que prendendo essas pessoas à sua própria inércia, e essas pessoas não conseguem crescer, elas não conseguem sair daquele ciclo vicioso, daquela vida que, como se estivesse amarrado em algo que o prende, que ele não consegue obter vitórias em sua vida. Então esse Exu também pode atrofiar os pensamentos e ele pode então estagnar a vida espiritual, evolutiva do adepto, se ele não tomar cuidado. Porque esse Exu é aquele ser que está para impulsionar você para frente. Mas se você obter resultados contrários daquilo que é proposto, né? Esse Exu ele vai fazer então o seu outro trabalho, que é a questão de drenar sua energia, entendeu? E ao invés de você ter uma evolução, você vai acabar então regredindo no seu estado espiritual. Então nem os Exus gostam de pessoas inertes, entendeu? Ou seja, nem os Exus gostam de pessoas idiotas, né? Eu já não gosto, imagina Exu, né? Aquelas pessoas que estão sempre paradas, né? Aquelas pessoas que só sabem lamentar, aquelas pessoas que não correm atrás dos seus objetivos, aquelas pessoas que entram na quimbanda, mas elas não conseguem ativar nenhum ponto, entendeu? Elas esquecem de fazer oferenda para os seus Exus e pombogiras. Elas querem viver uma vida mais ou menos. Então, quando essas pessoas começam a ter uma vida mais ou menos, aí entra também o trabalho do Exu Morte, que é ajudar a estagnar esse adepto, tá? E deixar ele ali, naquele estado de inércia, naquela vida hipócrita, naquela vida mais ou menos. Então, esse Exu, ele representa o corte da vitalidade física, mas também da evolução. E se você for evocar esse Exu para fazer uma revolução na sua vida, ele é um dos melhores, porque como ele usa essa foice, ele vai cortar aquilo que te atrapalha. Então, se você quiser sair da sua inércia e você não consegue sair dessa inércia sua que vira como um peso em suas costas, você pode então evocar as forças do poder do Exu da morte, porque ele é a própria foice, é a própria finalização. Ele vai encerrar essa vida sua mais ou menos e vai te dar ânimo. Então, veja bem que quando nós estudamos sobre os aspectos dos Exus, não devemos ver apenas o aspecto negativos, que nós consideramos negativos, é claro, né? Então nós temos que ver atrás disso tudo, atrás do poder desse Exu, né? Então, como que eu poderia chamar esse Exu de esperança, de renovação, sendo que ele é o mensageiro da própria morte? Mas quando você entende os ofícios desses poderosos Exus, nós vamos entender então essas características fenomenais. Eu mesmo precisei muito da força do Exu Morte, quando eu estava saindo do cristianismo, que eu precisava de cortar esse Deus Javé da minha vida, cortar Cristo, cortar a Bíblia, né? Essas coisas nocivas que o cristianismo oferece e que vira um vício destrutivo e nocivo à vida do adepto, à nossa vida. Então esse Exu também é responsável por cortar esse elo, entendeu? Por renovar a sua visão, renovar a sua mente, te trazer uma nova vida
e tirar o sistema escravagista da sua vida. Então ele é a própria libertação. Então, quando eu falo de Exu Lucifer, eu falo de um conjunto de seres espirituais carregados de energia de libertação, carregados de poderes, né, que são indispensáveis para o progresso da Quimbanda. Então, esse Exu é um Exu totalmente maravilhoso, né? E como eu falei no outro vídeo, nós louvamos a morte, entendeu? E por que não louvar o Exu Morte, entendeu? Que é o mensageiro da morte e que é aquele também que tira o fôlego de vida do ser humano. E é aquele também que leva essa alma para o cruzeiro, para o julgamento, para que essa pessoa possa então ser arrebanhado ou ser dispensado de alguma forma. Então, o Exu da morte é um Exu que tem características maravilhosas, entendeu? Quando você está estagnado, quando você tenta compreender as coisas e não consegue, então você risca o ponto desse Exu, ativa, né, os pontos e você vai invocar essa força. Mas se você não tiver muita experiência com o Exu da morte, você riscar um ponto dele e você ativar, pode ser que durante a noite ele te visite, pode ser que você tenha pesadelos e pode ser que você não venha dormir direito. Então, se você evocá-lo, você pode então esperar por esses fatores que pode acontecer ou não. Mas esses Exus ligados à morte, então eles têm essas manias, então, após ser invocados, aparecer em sonho para você. Eles podem te dar viagens astrais, entendeu? Então é preciso cuidado de evocar essas energias, porque você está invocando o Exu Morte, né? Eu sempre falo aqui, Exu Lucifer, Exu portador do conhecimento da gnose luciferiana. Então o que é um Exu Morte? O Exu Morte é o portador da extinção, seja física ou seja de pensamentos nocivos, seja de estagnação espiritual, entendeu? Seja da falta de ânimo na caminhada. Então nós precisamos de vibrar na energia desse poderoso Exu para uma renovação mental, uma renovação espiritual e para trazer sucesso e êxito para as nossas vidas. E muito obrigado a todos. Continue acompanhando aí o nosso canal, se inscrevendo, compartilhe e em breve estaremos marcando aqui então a nossa live e vou estar anunciando aqui para vocês e vamos ter o prazer de bater um papo maravilhoso com todos, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.